Você já tomou um remédio para dor de cabeça, para febre, para gripe ou para aliviar uma dor no corpo, e provavelmente fez isso sem pensar duas vezes, afinal, são medicamentos comuns, vendidos em farmácias, usados por milhões de pessoas todos os dias. Mas o que quase ninguém percebe é que até os remédios mais simples e populares podem se tornar extremamente perigosos quando usados da forma errada, e em alguns casos, podem até levar à morte. O perigo não está apenas em medicamentos fortes ou controlados, muitas vezes ele está justamente naquilo que parece mais inofensivo. Um dos exemplos mais conhecidos é o paracetamol, um dos analgésicos mais usados no mundo. Quando tomado na dose correta, ele é seguro e eficaz, mas em excesso, ele pode causar danos gravíssimos ao fígado. E o mais assustador é que esses danos podem acontecer de forma silenciosa. No começo, a pessoa pode sentir apenas náusea, mal-estar ou dor leve, sintomas que parecem simples, mas que podem evoluir rapidamente para insuficiência hepática, uma condição extremamente grave e muitas vezes fatal. Outro perigo comum é misturar medicamentos sem orientação médica. Muitas pessoas tomam remédios diferentes ao mesmo tempo, acreditando que isso vai acelerar a recuperação, mas algumas combinações podem ser perigosas. Certos medicamentos potencializam o efeito de outros, podendo causar quedas bruscas de pressão, arritmias cardíacas, sangramentos internos ou depressão respiratória. Existe também o risco da chamada automedicação crônica. Isso acontece quando alguém passa a usar remédios com frequência, sem acompanhamento médico, para aliviar sintomas recorrentes como dor, ansiedade ou insônia. Com o tempo, o corpo pode desenvolver tolerância, dependência ou sofrer danos progressivos em órgãos vitais. Outro fator perigoso é o uso de doses repetidas em intervalos curtos. Muitas pessoas acreditam que, se o remédio não fez efeito rápido, podem tomar mais uma dose, mas isso pode levar a uma concentração tóxica da substância no organismo. E quando a dose tóxica é atingida, o corpo pode entrar em colapso rapidamente. Os rins, o fígado, o coração e o sistema nervoso são os mais afetados nesses casos. Em situações mais graves, pode ocorrer convulsão, coma e até parada respiratória. Crianças e idosos são ainda mais vulneráveis, pois o organismo deles metaboliza medicamentos de forma diferente, aumentando o risco de intoxicação mesmo com quantidades menores. Outro risco muito comum é o consumo de remédios junto com álcool. Essa combinação pode potencializar efeitos sedativos, prejudicar o funcionamento do fígado e aumentar drasticamente o risco de overdose. Muitos casos de intoxicação acontecem exatamente assim, sem que a pessoa perceba o perigo. O mais assustador é que, na maioria das vezes, esses acidentes não acontecem por intenção, mas sim por falta de informação. Porque o perigo não está no remédio em si, mas no uso incorreto, no excesso, na mistura inadequada e na falsa sensação de segurança. Remédios salvam vidas todos os dias, mas quando usados sem cuidado, podem fazer exatamente o contrário. Por isso, especialistas alertam que nenhum medicamento deve ser tratado como algo inofensivo, mesmo aqueles vendidos sem receita. Respeitar a dose, o intervalo e as orientações médicas pode ser a diferença entre o alívio de um sintoma e uma situação de risco grave. Porque às vezes, o perigo não está em algo raro ou extremo, mas justamente naquilo que parece comum, familiar e totalmente seguro. E os remédios, presentes em praticamente todas as casas, são um exemplo claro de como algo criado para curar também pode se tornar fatal quando usado da maneira errada. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Mete o dedo no like. Compartilha.